Bom pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada a gente falou a respeito de planos de rede, né? Da existência de um vetor casão que é perpendicular a esses planos de rede, tiramos uma propriedade importante que é a distância entre planos, envolvendo justamente esses planos de rede e os vetores casão. Até aí são coisas geométricas, né? O que a gente quer agora hoje? Ainda vamos trabalhar com algumas questões geométricas, né? Mas a gente está interessado agora em obter qual é justamente a condição que você tem para que aconteça, né, um pico, né, de interferência construtiva quando você faz uma medida no material para investigar a estrutura desse material. Então, seja difração, né, de onda eletromagnética, difração de nêutrons ou difração de elétrons, vai ter picos e esses picos vão estar associados justamente com a existência daqueles planos e dos vetores casal. Tá? Então vamos lá.
qual que é a ideia? Fazer uma figura já daqui a pouquinho, né? Mas, independente, na verdade, do tipo de onda específico, né, a ideia vai ser a mesma, por causa que é uma questão que envolve apenas a condição para você ter difração, seja de que tipo de onda for, né? Pensando em ondas eletromagnéticas, seriam ondas de raio-x, né? Então, uma difração de raio-x. Mas a ideia é a seguinte, você vai ter um feixe incidente que atinge os pontos da rede de Bravais. Lembrando que nos pontos da rede de Bravais você coloca coisas, né? Essas coisas aí interagem com a onda. Então, por exemplo, se você pensar nos átomos, moléculas, eles têm elétrons. Se for uma onda eletromagnética, tem campo elétrico, e esse campo elétrico atinge os elétrons e faz, né, eles fazerem alguma coisa, né? A gente vai inclusive investigar isso especificamente para a difusão de raio-x mais tarde. Mas a gente tem um feixe incidente e a gente vai ter um feixe que sai, um feixe espalhado, né? E aí a gente quer algum tipo de correlação entre o que acontece com os feixes espalhados.
Então aqui a ideia é a seguinte, pontos de rede, tem entes lá, não importa quais são os entes, para isso não importa quais são os entes. A gente tem um feixe incidente que segue a direção do versor K. Então, feixes 1 e 2 são feixes incidentes. Um incide num ponto de rede, outro incide em outro ponto de rede. E daí a gente tem que eles sofrem, né, um espalhamento, então eles seguem esse caminho. Bom, na verdade, né, aqui a gente apresentou uma das possibilidades. Esses feixes são espalhados em todas as direções, não necessariamente com a mesma eficiência em todas as direções. Então a gente está pensando nessa direção aqui, o que acontece? Né? Tem um certo ângulo θ medido aqui, outro ângulo θ' medido aqui, e a gente vai tirar algumas propriedades, lembrando, né, de projeções de vetores em termos de outro vetor, que usa produtos escalares. Tá? Então, o feixe incide aqui, produzido por alguém, e aqui a gente observaria, teria um detetor aqui, em algum lugar. E aqui a gente tem o seguinte, né? Um dos feixes anda mais do que o outro por um certo tanto, há uma diferença de caminho. Isso é uma coisa importante, é aquilo que a gente vê basicamente em Básica 4, né? Quando a gente vai investigar interferência de fração. O que importa é a diferença de caminho. Né? A projeção do D em cima do versor K é positiva, a projeção do D em cima do versor K' naquele figura ali é negativa. Então, vamos lembrar que a onda incidente e a onda espalhada, né, tem vetores de onda K e K', né, tem comprimentos de onda, que inclusive são os mesmos, né, é um espalhamento elástico. Né, e aí a diferença de caminho a gente consegue escrever na forma 25. E aí o grande ponto é lembrar que para você ter uma interferência construtiva, a diferença de caminho, né, tem que ser justamente um múltiplo do comprimento de onda.
Então a gente tem, né, que se a diferença de caminho tem que ser um múltiplo do comprimento de onda, a gente tem aquela relação, a gente vai melhorar essa relação. Então como é que a gente faz? Primeiro, a gente multiplica por 2π, dos dois lados. Segundo, a gente passa o lambda para baixo. Bom, e aí agora qual é que é o legal aqui, né? 2π sobre lambda é justamente o módulo do vetor k da onda incidente e também é o módulo do vetor de onda caminho da onda espalhada, porque a gente tem mesma frequência, mesmo comprimento de onda para as ondas incidentes espalhadas. Então a gente vai introduzir os vetores de onda incidente espalhada. Bom, pensando naquela figura que estava ali agora há pouco, né? Aquele esse vetor D, que eu representei só por D, na verdade ele une dois pontos, né, que são pontos de rede. Então se a gente pensar que um deles é a origem, o outro ponto fica em Rzn. Então aquele D na verdade é um Rzn. Então a gente chega na equação 29, né? Que é a condição para ter interferência construtiva. O que a gente faz agora? Manipula essa equação. Como é que a gente manipula essa equação? Multiplica por I dos dois lados e aplica a exponencial.
Lembra que e na 2πi vezes o inteiro é 1. Então a gente chega na equação 30, onde esse lado de cá é 1. Daí a gente chega então que para que você tenha uma interferência construtiva, você tem que ter a equação 32 satisfeita. Daí agora a gente lembra que a gente já viu uma equação parecida com a 32 lá atrás. Na verdade era a equação 5. E aí, qual que é o interessante aqui, né? A equação 5 era a equação para a construção justamente da rede recíproca. Ela definia quando é que um certo vetor, né, casinho, ele era um casão N, ou seja, era um vetor da rede recíproca. Né? A equação 32 é a mesma condição, ou seja, para que você tenha uma interferência construtiva, então aquele vetor lá, o menos ΔK, e também o vetor ΔK, porque se um certo vetor casão é da rede recíproca, um vetor menos casão também é da rede recíproca, isso é muito fácil de mostrar. Então, o vetor ΔK ou o vetor menos ΔK, ambos os dois têm que ser vetores da rede recíproca. Então, é uma questão bastante interessante que é a seguinte, só para recapitular aqui, né? ΔK, dado por 31, é o vetor de onda espalhado menos o vetor de onda incidente. Então, esses vetores, na verdade, eles têm o mesmo módulo, mas não têm necessariamente a mesma direção. Né? Então, há uma diferença entre esses dois vetores, que é justamente esse ΔK. Quando esse ΔK ele coincide com um dos vetores da rede recíproca do material que você está estudando, você pode ter um pico de difração. Porque você pode ter, sendo satisfeita, a condição de interferência construtiva. Tá? E aí, pensando naquela figura, né, eventualmente pode acontecer que não seja. Tá? Que a diferença entre os vetores, né, não corresponda a um vetor da rede recíproca. Então, se você botar, pensando naquela figura, digamos que naquela figura, né, a condição de interferência construtiva não é satisfeita. Se você colocar o objeto
A figura tinha um feixe aqui e um feixe que saía aqui, um feixe espalhado. Se você colocar aqui um detetor, se aquela posição não é satisfeita, esse detetor aqui não vai medir nada. Então, se você deixar o detetor aqui, você não vai receber nada, você não vai medir nada. Então, você vai dizer que não existe nada lá, inclusive. Né? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que alterar algo nessa relação 31 para poder fazer com que você veja algo. Então, por exemplo, né, você pode mexer o detetor. Quando você mexe o detetor, né, o vetor incidente, pensando que ele é o mesmo sempre, o vetor espalhado vai ser outro. E aí você vai ter uma diferença vetorial que é diferente. E aí, eventualmente, você casa com algum dos vetores cada rede. E aí você consegue medir alguma coisa. Né? Então, você faz uma varredura. Né? Esse é um dos modos de você fazer o espalhamento, uma medida de difração em raiz. Tá? Bom, continuando. Né? Então, já que ΔK tem que ser um vetor na rede recíproca, a gente vai representar isso por um casal. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o produto escalar de 33 com 33 para tirar mais uma condição importante. Lembrar que K', escalar K' é um módulo, né, de K' ao quadrado. Então isso aqui é um módulo e isso daqui também é um módulo, esses módulos são iguais. Então a gente chega naquela relação, vamos dividir aquela relação pelo módulo de K. Módulo de casal, no caso. Lembrando que aqueles casões são aqueles casões M, né, que a gente também pode escrever como casões HKL. Então a gente tira essa condição, né? E aí se o casão é, o menos casão também é. Então a gente pode trocar
trocar esse casão versor por menos casão versor, só para remover esse sinal de menos aqui, que não vai significar muita coisa. E aí a gente chega na equação 34, que é a condição para você ter uma interferência construtiva, né? Ela também veio dessa condição. E isso chama-se condição de Lauro. Bom, isso tem uma interpretação geométrica, e é importante ter essa interpretação geométrica porque ela também leva a mais coisas, né? Lembrando que é importante lembrar que produto escalar significa projeção de um vetor em cima do outro. A gente está projetando o vetor casinho em cima do vetor casão. Isso significa que a projeção desse vetor casinho em cima do casão tem que dar metade do casão. Tá? Então vamos ver a interpretação geométrica.
projeção do casinho, que é o vetor de onda incidente, da onda que está incidindo, seja lá qual for, veja que isso é interessante porque a gente não especificou qual é o tipo de onda. Né? Pode ser onda magnética, um feixe de nêutrons, um feixe de elétrons. A projeção desse vetor casinho, da onda incidente, né, em cima de algum vetor casão da rede recíproca do material que você está investigando, tem que dar meio K, meio casão, para que você veja alguma coisa, para que aconteça uma interferência construtiva, para que você tenha um pico. Né? Ou, outro modo de ver, que também é geométrico, né? O vetor casinho tem que terminar, né? Vamos desenhar isso aqui, tem que terminar num plano que corta o casão no meio. Vamos desenhar. Então aqui tem um vetor casão. Né? Esses pontos aqui são pontos da rede recíproca. Então o vetor casão une dois pontos da rede recíproca. Esse plano, o vetor casão está aqui, né? Esse plano corta o casão no meio. Daí você pensa no calinha. Calinha inicia num ponto de rede, então, e vai até algum local. Se esse local onde ele termina é no plano de rede, então a projeção do calinha, do K, em cima do vetor casão, né, é metade do tamanho do casão. E aí você tem a condição para interferência construtiva. Tá? Aqui está o calinha só para desenhar, porque lembra que o casão é calinha menos K. Tá? Então toda vez que você tem que esse vetor casinho termina num plano que bissecta um casão no meio, e é justamente por isso que chama bissecta, né? Toda vez que o casinho termina nesse plano, você tem um pico de difração. Tem a possibilidade de ter uma interferência construtiva e um pico de difração. Tá? Isso é chamado condição de Laue, né? Geometricamente é isso aqui. E aí, se você pensar que existem vários casões, você vai ter então vários desses planos. Esses planos todos juntos formam uma região volumétrica no espaço. Essa região volumétrica no espaço é uma região fechada, né? Então, só para a gente ilustrar, digamos que a gente tivesse, né, tem um K aqui, aí tem um K para fora, né, daí tem um K para o outro lado e um K para trás. Então você vai ter um plano aqui, um plano aqui, um plano aqui, um plano aqui, tem um K para cima, um K para baixo. Em cima e embaixo você tem uma região que pode ser uma região cúbica. Tá? Essa região fechada cúbica chama primeira zona de Brillouin. Isso é importante em estado sólido. Tá? Então, essa é a interpretação geométrica, casinho, seja lá de qual tipo de onda for, onda eletromagnética, um feixe de nêutrons, um feixe de elétrons, tá? Tem que terminar, né,
para que você tenha uma possibilidade de um pico de difração, tá? Você tem que terminar ele nesse plano, tá? No plano de Bragg. Daí tem um outro modo, né, de expressar a condição de Laue, né, que é um pouco mais direto, né, mas que sai da condição de Laue também. Então vamos ver esse outro modo e mais um exemplo. Então lembra que o casão ele é perpendicular a um conjunto de planos de rede. Então isso daqui é, como é um plano de rede, né? Daí a gente tem o feixe incidente, o feixe espalhado, feixe incidente com o teto, daí com o plano de rede, não com a direção perpendicular, mas sim com o plano de rede, né? Cuidado com isso. Teta e teta, né? Teta é o casinho, teta é o caminho também. Então, dessa figura, né? Lembrando que a projeção do K em cima do casão tem que ser metade dele, né? Dessa figura a gente tem o seguinte. Lembrar que o ângulo θ aqui é com o plano, né? Lembra que esse casal a gente já achou quanto é que vale o modo dele, né? Os modos deles, por causa que a gente tem vários casões que são perpendiculares ao plano de rede e tem aquele que é menor modo, né?
Então a gente consegue uma relação aqui, esse N é um número inteiro, né? Então a gente tem uma relação, né, que envolve o ângulo θ, a distância entre os planos HKL e o módulo do vetor de onda incidente. Então a gente chega na equação 37, que envolve o movimento de onda da radiação da onda que você jogou, que pode ser raio-x, nêutron ou elétron. A distância entre a planagem e o ângulo θ, que é o ângulo, né, medido a partir do plano de rede. Tá? Você tem uma relação entre esses três parâmetros, de modo que, variando um deles, mantendo o segundo fixo, você vai ter variações no terceiro. Né? Então, isso é outra forma de escrever a condição de Bragg, isso aqui é chamado de lei de Bragg. Outro modo de escrever a condição de Lowry, isso aqui é chamado de lei de Bragg. E aí tem mais uma figura.
o feixe incidente, plano de rede, um certo vetor K, né, que está associado com esses planos de rede, vetor espalhado, isso aqui vai chegar em algum detetor. Né? E aí o desvio entre a direção do vetor de onda incidente e o vetor de onda espalhado envolve um certo ângulo 2θ aqui. Tá? Para que você observe algo, né, tem que satisfazer a condição de Laue. Né? E aí, o teu material então, tem vários casões. Né? Então, quando você joga num certo ângulo θ aqui, você observa eventualmente um desses casões. Mas, eventualmente, você tem lá, né, um outro configuração de planos que tem um outro casão com outro ângulo de incidência, então, né, e com outra relação entre esses vetores aqui, porque é um outro casão. E aí, o pico de difração associado com este outro casão não aparece aqui, aparece num outro ângulo θ. Então, o que você faz? Você tem que fazer uma varredura. Né? Daí, em geral, na verdade, a gente faz a varredura pensando no ângulo 2θ, é o ângulo com a direção do feixe incidente. Tá? Então, variar isso em 2θ, né? Uma varredura em 2θ, uma varredura anular, permite que você passe por alguns picos de difração.
você tem um certo comprimento de onda fixo. Então, o comprimento de onda está mantido constante. Você tem, então, que pegar, né, para você fazer uma varredura e verificar planos diferentes, com Ds diferentes, você tem que fazer uma varredura com ângulos diferentes. Então, você faz uma varredura angular. Pega o seu feixe, né, pega a sua amostra e aí, por exemplo, né, mexe a amostra. Faz assim. Né? E com isso também mexe o detetor, vai junto. Né? Sempre pensando em teta aqui, então 2 teta. Então faz isso e o detetor faz isso junto. Tá? E aí você vai passando, né, por vetores casão diferentes e com isso vai vendo picos de difração diferentes. Isso é basicamente como você faz uma medida, né, de difração. Tá? E aí não é muito diferente se é difração de elétrons, difração de nêutrons ou difração de raio-x ou eletromagnética com relação a essa questão da condição de Lowry, né? Para ter uma interferência construtiva. A cara do pico, a altura do pico, a forma do pico pode ser diferente. Tá? Porque aí entra especificamente qual é que é o tipo de onda com qual é a propriedade do teu material com essa onda interage. Tá? Então, o que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai investigar especificamente o caso de uma difração de onda eletromagnética. Né? As contas são parecidas para outros casos, mas a gente vai fazer especificamente para o caso de uma onda eletromagnética. Então a gente tem um campo elétrico que interage com elétrons pela fluxo elétrica, vai produzir uma aceleração, vai produzir emissão de radiação, enfim. Tá? Então, o próximo passo é, né, dar um passo além. Quando você vê só os picos dos locais, você no máximo acha desse. Isso é uma informação que tem a sua relevância, mas hoje em dia a gente consegue fazer coisas bem melhores. Então, ter a cara do padrão com respectivas intensidade dos picos, a relação de intensidades, qual pico mais alto com qual, enfim, permite com que você simule, inclusive, um padrão de difração. E aí você tira dados importantes. Por exemplo, você descobre qual é, que é o tamanho daquele parâmetro de rede, né, da sua célula unitária. Tá? Então, a próxima aula é uma investigação mais física, né, sobre a difração de um caso específico de difração de raio-x. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Tchau.